Começamos novamente, segunda parte. Estamos aqui na aula de hoje, falando sobre ácidos e bases. Deixa eu ficar um minutinho, né? Vamos compartilhar aqui. Eu e esses meninos guerreiros, sexta-feira à noite, com um certo friozinho, né? Típico pra gente dormir, descansar, né? Jantar e dormir. Mas vamos em frente. Nessa pandemia, meu Deus, que não termina nunca. Vai terminar, vai terminar. Vamos lá. Terminamos falando sobre essa relação entre ácidos e bases de Bronsted e Lowry. Terminamos um pouco. O que nós vimos antes de falar disso daqui? Que Bronsted e Lowry definiram ácido e base da seguinte maneira: ácido, toda espécie química capaz de transferir um próton; base, toda espécie química capaz de retirar prótons de outra espécie ou de aceitar prótons. E depois nós vimos que nessa situação, né, do ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a mesma substância que pode doar um próton e gerar a base, a doação do próton significa, próton novamente é o íon H+. Então toda substância que pode doar um próton e ao doar um próton ela ser identificada com ácido, ela gera uma base conjugada a ela, Cl-, que é uma espécie que pode ganhar um próton. Esse NH3, que é uma espécie que é uma base, ou seja, pode aceitar um próton, ela gera automaticamente, ao receber o próton, a base conjugada dela. Então, todo ácido tem uma base conjugada, toda base tem um ácido conjugado, e isso está aí dentro da ideia de Bronsted-Lowry. Uma outra questão que eu preciso falar para você é o seguinte: como você tem um ácido e uma base conjugada, ácido, base conjugado, tá vendo? Ácido, base conjugado. Se o ácido deste par ele é fraco, a sua base conjugada é forte. E vice-versa. Se a base conjugada é fraca, o ácido é forte. Eu vou repetir de novo. Dentro de um par conjugado, se o ácido é fraco, a base é forte. Ou se a base é forte, o ácido é fraco. Ou vice-versa. Se a base é forte, o ácido é fraco. Se a base é fraca, o ácido é forte. Tudo bem? Sempre oposto. Sempre oposto, sempre oposto. Muito bem. Mas a questão do Bronsted, está aqui o Bronsted, aqui está o Lowry, tinha uma limitação nessa classificação deles, porque eles definem ácido e base sempre como sendo substâncias, né? O ácido, aquelas que doam prótons, doam íons H+, e a base aceitam. Ou seja, sempre fica nessa limitação de ter que ter íons H+. E novamente aqui, eu estou mostrando para vocês uma espécie na verdade, um ácido. E ele não tem, na relação dele de ser ácido, não tem nada a ver dele doar prótons. De doar prótons. E o NH3, você está entendendo que aqui é uma base, né? Ele é uma base, pode receber prótons, é bem verdade, mas ele reage com essa espécie que é um ácido, formando essa espécie, um sal. Você tem o tricloreto de alumínio, que é esta base, desculpe, que é essa espécie, que é um ácido. Esse AlCl3 é um ácido, que vai reagir com esse Cl-. E aí você vai falar assim, mas como que ele é? Justamente, esta metodologia do Bronsted-Lowry não permite a gente definir essas espécies. Eu tenho que usar uma metodologia melhor.
De qualquer maneira, as teorias de Bones e Lower são metodologias ou teorias que são mais amplas do que a metodologia de Arrhenius e muito mais do que aquela baseada no paladar, no tato e na visão. Você veja bem o seguinte: o que eu posso falar é que todo ácido e base de Arrhenius vai ser um ácido e base de Bones e Lower. Mas nem todo ácido e base de Bones e Lower vai ser de Arrhenius. Eu dou um exemplo aqui. A acetona é uma espécie que pode aceitar prótons. Aceitar prótons é uma propriedade base de Bones e Lower. Mas não é uma base de Arrhenius, porque a base de Arrhenius tem que gerar OH-. Percebem? Então, essa espécie é uma espécie que é uma base de Bones e Lower, mas não é uma base de Arrhenius. Agora, uma base de Arrhenius, por exemplo, aqui OH- é uma base de Arrhenius. Por exemplo, hidróxido de sódio. O OH- é uma base de Arrhenius. OH- é uma base de Arrhenius e também é uma base de Bronsted. Então, quando você olha esse desenho aqui, você percebe que essa circunferência do Arrhenius está dentro da circunferência do Bronsted Lower. Então, todo e qualquer ácido base que está dentro dessa circunferência também é uma base ácido de Bronsted Lower. Mas nem sempre aquilo que é de Bronsted Lower vai ser de Arrhenius. Tudo bem? Muito bem. Continuemos. Então, eu preciso de uma definição melhor para dar uma melhorada nessa definição do Bronsted e Lower. Vem a segunda definição de ácido base em relação ao que ou melhor, que Lewis definiu. Para Lewis, ácido é toda espécie química capaz de receber um par, veja bem, um par de elétrons para compartilhar. E base é uma espécie química capaz de fornecer um par de elétrons. Ácido capaz de receber um par de elétrons, base, uma espécie química capaz de fornecer um par de elétrons para compartilhar. Bem, vamos ver aqui um exemplo. Você tem o NH3 mais a água gerando NH4+, mais OH-. O NH3, ele tem um par de elétrons aqui. Ó. Ele tem um par de elétrons que não está sendo mostrado aqui. E esse par de elétrons pode aceitar, pode receber. Lembra, se eu for pensar nas ideias de Bronsted, ele pode receber íons H+, prótons. Pela definição de Lewis, toda e qualquer espécie capaz de doar pares de elétrons são chamados de base, de fornecer. Ele pode fornecer o NH3, essa base de elétrons, para o hidrogênio da água. E capturar um hidrogênio da água, esse par aqui de elétrons do NH3, pode retirar um próton daqui. Retirar um próton significa que ele arranca o átomo de hidrogênio e mantendo os elétrons da ligação deste hidrogênio, de um desses hidrogênios com oxigênio, lá para o oxigênio, formando o NH4+. Por isso esse sinal mais aqui, ó, porque o hidrogênio vem para o NH3 sem nenhum elétron e deixa como resultado o OH-. Então, olha só como acontece. Essa espécie aqui arranca um próton. Essa é uma base, ou seja, é uma espécie que nós identificamos como uma base de Lewis, porque ela tem um par de elétrons que está fornecendo esse par de elétrons para esse próton e arrancando esse próton da água. A água, por sua vez, ela recebe esse par de elétrons. Claro que não fica com ela.
E quando ela recebe esse par de elétrons, ela acaba perdendo um próton. Então, ela é um ácido. Tudo bem? Depois, essa espécie que é o NH4+, ele pode, veja que ele é positivo, ele está querendo elétrons. Essa base pode, ela tem, a base está com excesso de elétrons, por isso que está aqui com carga negativa. Esses mesmos elétrons ou pares de elétrons aqui pode acabar vindo e doando pares de elétrons para um hidrogênio. E aí ele rouba esse hidrogênio e você acaba gerando essa espécie novamente, que é a amônia. Então, essa espécie acaba virando uma base de Lewis, porque tem elétrons para serem compartilhados, pares de elétrons, e essa espécie pode receber esses pares de elétrons. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo. Acetato. Acetato. Acetato é CH3. CH3. CO menos. Esse acetato tem pares de elétrons aqui no oxigênio, inclusive está em excesso, que pode doar esses pares de elétrons para um dos prótons da água. Rouba um dos prótons, gera o ácido acético. Ácido acético é vinagre. E libera o OH-. Esse acetato é uma base de Lewis. É uma base... Ops, deixa eu tirar agora isso aqui. Então, esse acetato, aqui é a estrutura do acetato. Esse acetato é um componente em que tem um par de elétrons que vai, rouba o próton e gera o H-. Então, ele é uma base de Lewis. Esse aqui é um ácido de Lewis. Do mesmo jeito, esse OH- pode, com esse par de elétrons que está aqui na mão, pode roubar, na verdade, pode roubar este próton e esse par dessa ligação aqui ficar aqui, ó, aqui no oxigênio, voltando ao que você tinha antes. E aí esse aqui vai ser um ácido. Por que um ácido? Porque ácido é toda e qualquer espécie, na definição de Lewis, que tem possibilidade de receber os pares de elétrons. E base tem capacidade de doar os pares de elétrons. Um outro exemplo aqui para vocês. NH3 mais BF3. NH3, a gente já viu. Ele é uma base, ele tem um par de elétrons que podem ser doados. O ácido, o trifluorid de boro, ele tem uma propriedade de poder receber esses pares de elétrons. Ele tem um orbital vazio, nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele tem um orbital vazio, ele pode receber esses pares de elétrons. Então ele é um ácido, ele pode receber esses pares de elétrons. E ele gera um aduto, ele gera um sal. Na verdade aqui não é um sal, na verdade é um aduto, é um novo composto químico. Né? Um aduto é um novo composto químico. Tudo bem? Buenas. Agora, vamos entender um pouquinho. Por que, que o BF3 ele é um ácido? Veja, o boro, que tem número atômico A5, se você faz a distribuição eletrônica, você tem 3 elétrons na camada de valência.
Percebam que o boro ele possui apenas um elétron que poderia fazer uma ligação, mas o boro está fazendo 3 ligações. Conclusão, uma pergunta, do jeito que vocês estão vendo aí. O boro, por acaso, consegue fazer 3 ligações com essa configuração eletrônica, sabendo que o flúor só precisa de... O flúor só está precisando de um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência? Vocês acham que essa configuração eletrônica está adequada para você poder formar esse BF3? Sim ou não? Está adequada aquela configuração eletrônica? Precisa de hibridização. Exatamente isso. Precisa de hibridização. Bem, precisar de hibridização é isso aqui. Você tem 2 elétrons que estão no orbital S, um elétron que está no orbital P. Não dá para você fazer uma ligação, um compartilhamento com o flúor, com 3, tendo apenas um elétron aqui. Mas se você pegar um desses elétrons e você colocar ele aqui, quando você fizer isso, você vai ter essa situação de baixo. Veja, você consegue fazer 3 ligações e você deixa um orbital vazio. Esse orbital vazio pode receber um par de elétrons. É esse orbital vazio que configura o BF3 como sendo um composto de caráter ácido. Tudo bem aí? Dúvidas, moçada? Beleza. Vamos aqui pegar o tricloreto de alumínio. Precisa entender por que, que o AlCl3 também é um ácido. Se você fizer a configuração eletrônica do alumínio, Z igual a 13, a configuração eletrônica é essa. Novamente, o alumínio está fazendo 3 ligações. Como que ele vai fazer 3 ligações se ele tem aqui, ó, apenas um elétron passível de ser compartilhado? Difícil de você ter esse compartilhamento. Então, o que é preciso? O que é preciso em termos de configuração eletrônica? Nós precisamos de hibridização, exatamente. Precisamos de hibridizar. Quando a gente faz a hibridização, novamente, esse único elétron não vai fazer 3 ligações. Você vai ter que pegar um desses elétrons, jogar aqui para um orbital P. Isso aqui é uma hibridização sp2, eu nem tinha falado, né? Mas por que é sp2? Porque eu estou pegando um orbital S e 2 orbitais P. Veja que eu posso fazer agora 3 ligações e eu tenho um orbital vazio. Esse orbital vazio caracteriza o AlCl3 como sendo um composto de caráter ácido. Enquanto o Cl-, que tem esse par, esse excesso de elétrons aqui, o par de elétrons é que faz com que ela seja um, um composto básico. Tudo bem? Muito bem. Continuemos. Então, esse composto AlCl3 é um ácido, o Cl- é uma base, e aqui você formou o adulto, que é um novo composto químico. Então, assim, aqui é só uma informação, claro, eu não sei tudo isso aqui de cabeça não, mas é alguns exemplos de ácidos de Lewis e de base de Lewis, né, que estão aí, né, que muitos deles estão sobre as nossas... nós estamos muitas vezes nos defrontando com eles na nossa realidade, na vida nossa diária. Mas veja, o Lewis, que é esse senhor aqui, essa definição dele não
Assim, ele se refere, ele tem uma limitação. Ele sempre se refere a par de elétrons. Ele nunca fala em um único elétron. É sempre par de elétrons. Isso é uma limitação. Nós precisamos ter uma definição um pouco mais abrangente. De qualquer maneira, as definições de Lewis são muito maiores do que a de Bronze e de Arrhenius. Então, por exemplo, o BF3, eu já tinha falado para vocês, ele é um ácido de Lewis. Mas o BF3 não é de um ácido de Bronze-Lowry. Por que não é um ácido de Bronze-Lowry? Porque o ácido de Bronze-Lowry é um ácido, é uma substância que doa íons H+, doa, né, íons H+. Veja, aqui você nem íons H+ tem. Você não pode falar que o BF3 é um ácido de Bronze-Lowry, porque não é. Ele é um ácido de Lewis. E o BF3 também não é um ácido de Arrhenius, porque ácido de Arrhenius é tudo qualquer substância que em água gera íons H+. Agora, novamente, a acetona, que é uma base de Bronze-Lowry, porque pode aceitar prótons, também é uma base de Lewis, porque tem pares de elétrons que podem ser doados. Então é aquilo que eu falei. O ácido e base de Arrhenius ou o ácido e base de Bronze-Lowry será um ácido e base de Lewis. Mas nem sempre todo ácido e base de Lewis será também ácido e base de bronze ou ácido e base de Arrhenius. Tudo bem, gente? Muito bem. Última definição sobre ácido e base. Depois a gente vai entrar numa chateza aí, que é sobre nomenclatura. O Zanovic, você vê que se não é russo, se não é americano, se não é alemão, não é, né? Esse russo propôs uma definição mais completa para ácido e base. O que é ácido? Ácido é toda espécie que reage com base para formar sais. Aí vem uma definição nova, ou seja, ácido então reage com uma base para gerar um sal. E nessa reação, ele vai doar cátions. Veja, o Bronze-Lowry falava que ácido é toda qualquer espécie capaz de doar prótons. Aqui ele está falando cátions, ou seja, pode ser qualquer um, não necessariamente íons H+. Ou aceitar ânions ou elétrons. Veja, o próprio Lewis falava que ácido é toda qualquer espécie capaz de aceitar um par de elétrons. Aqui ele inova, ele fala de aceitar ânions. Ou seja, ele não está mais dependendo de pares de elétrons. Ele fala ou aceita ânions ou aceita elétrons. A base é a espécie que reage com ácido para gerar um sal. Então, tanto ácido quanto base reagem entre si para formar um sal. Só que a base, ela doa ânions ou elétrons. E isso a gente já tinha visto, que na base de bronze, a base de bronze ela aceita prótons. Ó, combinando prótons. Aceita prótons, aqui já está falando que combina com cátions. Combinar com cátions é se juntar, é aceitar cátions. No de Bronze-Lowry falava que base é toda e qualquer substância que aceita prótons. Então está aqui a definição de Bronze-Lowry. E que doa elétrons. A gente já tinha visto no Lewis que base é toda espécie capaz de doar pares de elétrons. Aqui ele está falando elétrons, não está falando pares. E ele inova falando que ela pode doar ânions. Então a inovação é aqui: doar ânions para a base e ácidos e ácidos aceitar ânions. Né? Essas que são as inovações. Veja bem o seguinte, ela é muito mais abrangente. Uma reação do óxido de sódio, nós vamos ver óxido daqui a pouco, mais o trióxido de enxofre. Não tem característica qualquer de ácido e base. Qualquer. Mas se nós observarmos bem, existe uma espécie que está sendo trocada aí. O Na2O, ou seja, o óxido de sódio, ele doa O2-. Ou seja, este O2- aqui, ele vai
para essa espécie, que é o trióxido de enxofre. E acaba gerando essa espécie aqui, o SO4 2-. Veja, quem doa ânions, quem doa ânions é uma base. Então, fatalmente, isso aqui é uma base. Então, dou ânions, isso aqui é uma base. Quem aceita ânions é um ácido. Então, isso aqui é um ácido. Ora, o SO3 aceitou o O2-. E quem aceita ânions, o ânion está aqui, é um ácido. Então, isso aqui é uma base, o óxido de sódio, e o trióxido de enxofre é um ácido. Difícil aí? Moçada, tudo bem? Calma que eu vou dar outros exemplos. Calma. Olha só. Vamos para outro exemplo. Você tem sulfeto de amônio mais um outro pentasulfeto de diantimônio. Aí você fala, minha nossa senhora, pelo amor de Deus, o que está acontecendo nisso, gente? Olha direito, você tem que olhar aqui, depois você tem que olhar no produto. Ó. Veja que aqui ficou só NH4. Aqui, quer dizer, esse S aqui sumiu. É a mesma coisa aqui em cima. Ó. Aqui você tem SO4. Ficou só N2, só N a mais. Quer dizer, o O sumiu. Aqui o S que sumiu. Então, fatalmente, a espécie que está trocando é essa espécie aqui que doou S2-. Isso vocês conseguem enxergar? Consegue enxergar que essa espécie doou enxofre? Pelo menos o enxofre você consegue enxergar. Que esse enxofre que saiu daqui veio para cá. Consegue? Muito bem. Em contrapartida, essa espécie aqui recebeu esse ânion, aceitou esse ânion. Então veja, novamente, quem doa ânion, tá aqui, ó. Quem doa ânion é uma base. Quem aceita ânion é um ácido. Então, isso aqui é uma base, isso aqui é um ácido, e isso aqui é um sal. E eu esqueci até de falar do sal, né? E essa espécie aqui é um sal. Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo. Vocês estão aí? Não vai dormir não, hein? Outro exemplo. Olha só, N átomo, hein? Sódio atômico, mais Cl atômico, cloro atômico gerando Na mais Cl menos. Qual que é a diferença que você está vendo aí? É o sinalzinho. Ficou um sinal positivo no Na mais, ficou um sinal negativo no Cl menos. O que está sendo trocado aqui entre eles? Escreve aí que eu vou ver. O que está sendo trocado entre eles? O que está sendo trocado entre eles? Isso, elétrons. Está sendo trocado elétrons. Bem, o Cl aceita elétron. Aceita elétron. O N doa elétrons. Quem doa elétrons é chamado de base. Quem aceita elétrons é chamado de ácido. Então, o Na é uma base, o Cl é um ácido e o Na mais Cl menos é um sal. Tudo bem aí? Muito bem.
Outro exemplo. Ácido clorídrico com NH3. Olha aqui no produto. No produto. O Cl- está sozinho. Então, com certeza, esse íon H+, veio para cá, ó. Beleza? Então, o que está acontecendo aí é o HCl está doando um próton. Ele doou esse cátion H+. E o NH3 aceitou o cátion H+. Quem doa cátion só pode ser um ácido. Quem aceita um cátion é uma base. Então, o HCl é um ácido, o NH3 é uma base e o NH4 mais Cl é um sal. Tudo bem? Buenas. Acho que o último exemplo. Você tem aqui o cloreto de cromo mais CnH3. Vamos olhar aqui no produto. Ó. O Cl ficou sozinho, ó. Ou seja, ele perdeu esse crômio e esse crômio veio para cá. Ó. Ora, essa espécie, o CrCl3, está doando um cátion, que é o Cr3+. E o NH3 está aceitando um cátion. Quem doa cátion, é só lembrar aqui da definição de Bronsted. Quem doa próton é um ácido. Próton é um cátion. Quem doa cátion é um ácido. Então, o cloreto de cromo é um ácido. Quem aceita o cátion é um ânion. Quem aceita o próton ou cátion é a base. Então, o NH3 é a base. E a reação entre ácido e bário gera um sal. Tá aqui a espécie salina. Tudo bem? Muito bem. Agora, essa definição do Zanovic é muito mais ampla do que a definição de Lewis. A de Lewis é mais ampla que de Bronsted-Lowry e a de Bronsted-Lowry é muito mais ampla do que de Arrhenius. E, novamente, veja, eu estou mostrando a reação aqui. O N, ou seja, o sódio nessa reação, ele é um doador de elétrons. O Cl- é um aceitador de elétrons. Quem doa elétrons é uma base. Quem aceita elétrons é um ácido. Então, o sódio é uma base. Agora, veja, Lewis. O que é uma base de Lewis? Base de Lewis é toda e qualquer espécie capaz de doar um par de elétrons. O sódio não está doando um par de elétrons. Então, o sódio não é não é um ácido desculpe, não é uma base de Lewis. O sódio é uma base de Bronsted-Lowry? Não, porque a base de Bronsted-Lowry precisa aceitar prótons. E o sódio não vai aceitar prótons. E não é uma base de Arrhenius. Por que não é uma base de Arrhenius? Porque, no caso de Arrhenius, para ser base, a substância em água precisa gerar OH-. E se eu colocar isso aqui em água, não vai gerar. Tudo bem? Muito bem. Então, nem sempre. é, Desculpa, eu vou melhorar uma definição aqui, tá? Nessa reação aqui, porque sódio, porque senão eu vou estar falando mentira aqui para vocês.
O sódio metálico, quando você pega ele e joga em água, ele reage com a água. E ele gera composto básico. Mas eu estou falando dessa reação aqui. Nessa reação não existe água. Não existe água. Então o sódio não pode ser chamado de base de arrênios. Não existe água aqui. Tá? Então veja, nem sempre uma base ou ácido de arrênios será uma base e ácido de bronziluri. Mas uma base e ácido de bronziluri sempre será, desculpe, todo e qualquer ácido de base de arrênio será uma base e ácido de bronziluri, mas nem sempre uma base e ácido de bronziluri será uma base e ácido de arrênios. Se eu passar para Lewis é a mesma coisa. Uma base e ácido de bronziluri também será uma base e ácido de Lewis. Nem sempre ácidos e bases de Lewis serão de bronziluri. E a mesma coisa de Usanovic. Todos os ácidos e bases de Lewis serão também ácidos e bases de Usanovic. Mas nem sempre todos os ácidos e bases de Usanovic serão de Lewis. Para vocês entenderem, quando essa elipse ela estiver dentro de uma maior, qualquer coisa que tiver nessa, por exemplo, de Lewis, será de Usanovic também. Mas nem sempre o que tiver no Usanovic será de Lewis. E vice-versa, todos os outros. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Muito bem. Essas definições precisam ser guardadas por vocês. Agora eu vou. É um pouco de decoreba, mas fazer o quê? Eu preciso que vocês saibam que exista, porque esse negócio aqui são nomenclaturas dos ácidos, tá? Existem ácidos que são chamados de hidrácidos. Que são hidrácidos? São ácidos que contêm oxigênio. Isso são chamados de hidrácidos. Desculpa, que não contém oxigênio. Então, isso são chamados de hidrácidos. Então, você veja, nenhum desses ácidos tem átomos de oxigênio. Como que é a nomenclatura deles? Começa com ácido, mais o nome do elemento e mais o sufixo hídrico. Então, esse aqui seria ácido, né? F é ácido flúor mais sufixo hídrico. Flúor mais hídrico dá fluorídrico. Então é ácido fluorídrico. Ácido, que tem o hidrogênio, cloro hídrico, ou seja, ácido clorídrico. Ácido você não vai colocar ácido enxofre hídrico. É ácido hídrico, ou seja, ácido sulfídrico. Existe uma maneira menos usual de nomear esses ácidos. É escrever o nome do ânion e depois completar com D hidrogênio. Fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio. Uma outra maneira de você chamar esses ácidos, menos usual aí dentro dos laboratórios. Aguenta que tem muita decoreba agora, hein? Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Agora eu vou falar sobre ácidos chamados de oxiácidos. Esses sim são ácidos que contêm oxigênio. Todos eles, ó, têm oxigênio. Como que é a nomenclatura? Ácido, mais o nome do elemento e depois o sufixo ico. Esse sufixo aqui, ico. Veja que no anterior o sufixo era hídrico. Então, aqui é ácido nítrico, você não vai falar ácido nitrogênio ico, né? Então é ácido nítrico. Ácido sulfúrico. Ácido carbônico, ou seja, ácido carbono ico. Então é ácido carbônico. Ácido clórico.
Ó, ácido clorídrico, qual a diferença? Sem oxigênio. Ácido clorídrico, ácido clórico. Uma característica dos oxiácidos é que eles podem ter seus nomes alterados em função da quantidade de oxigênio. Veja, aqui você tem 3 oxigênios, aqui você tem 3, aqui você tem 3, aqui você tem 4. Se eu começar a reduzir esse número de átomos, o nome do ácido muda. Então, veja bem, vou tomar como um exemplo aqui o ácido clórico. Já tinha falado aqui para vocês, ó. Cadê o ácido clórico? Aqui, o ácido clórico, e que a gente tinha colocado ele aqui, ó, ácido clórico. Veja, se o ácido clórico ele ganhar um oxigênio, mais um oxigênio, o nome vai ficar ácido, vai ter esse prefixo per, mais o nome do elemento, mais sufixo ico. Então, ele passa o seu nome, se sair do HClO3 para HClO4, veja, aumentou um átomo de oxigênio, o nome passa de ácido clórico para ácido perclórico. Então, veja que você colocou um sufixo aqui. Se você tiver um ácido clórico e você perder um átomo de oxigênio, não vai ganhar, vai perder. Você vai ter que alterar o nome apenas aqui no final. Vai colocar o sufixo oso no lugar do sufixo ico. Ácido cloroso. Veja que eu diminuí de O3 para O2. E se eu diminuir mais um oxigênio, eu saio do HClO2, eu vou por HClO, eu vou ter que usar o prefixo hipo e o sufixo oso. Ácido hipocloroso. E aí, moçada, tudo bem com essa decoreba aí? Felizmente, preciso mostrar para vocês, é a vida. Não tem como fugir, não. É só para vocês saberem que existe, viu? Essa nomenclatura. Tudo bem? Beleza. Caminhamos. Nós falamos que ácidos e bases reagem, né, interagem para gerar um sal. E isso na própria definição do Zanovic ele falava. A ácido é toda e qualquer espécie que reage com ácido para gerar um sal. Ou base é toda e qualquer espécie que reage com um ácido para gerar um sal. Nessa reação que eu estou mostrando para vocês aqui, né, é uma reação de um ácido com uma base gerando um sal. Aonde este sal, o cátion desse sal, é proveniente do cátion da base que reagiu com o ácido. E o ânion do sal é proveniente do ânion do ácido. Percebam que o cátion do sal é proveniente do cátion da base. E o ânion do sal é proveniente do ânion da base. E aí você tem a interação, então, do cátion da base e o ânion do ácido para gerar o cloreto de sódio, que é o sal. Mas veja bem o seguinte. Quando você coloca essas espécies em água, essas duas espécies em água, elas sofrem um processo de dissociação, um processo de ionização. Separa, aqui você tem uma ligação dupla, eles separam. E aí você separa também, você vai ter HCl-, H mais Cl- e Na mais OH-. Que reação que está acontecendo aqui, na verdade, né? Deixa eu só tirar isso aqui para não estar me atrapalhando aqui. Que reação será que está acontecendo? Será que a reação é entre ácido, entre o H e o Cl-, entre Cl- e Na+?
Uma reação que está acontecendo é a reação de neutralização, é o que ela está falando aqui, ó. A reação de neutralização não é a reação entre o Na mais e o Cl-. É entre os íons H+ e o OH-, gerando água. Isso é uma reação de neutralização. Ambos reagem e geram uma espécie molecular sem carga. Então você tem lá, na mistura, na verdade, você tem o H+, mais o Cl-, Na+, mais OH-, gerando água, que é oriunda da reação, mais Na+, mais Cl-. Isso aqui, na verdade, se você... Ó, isso aqui pode cortar com isso aqui também você pode cortar com isso aqui. No final você vai ver que a reação que está acontecendo é essa aqui, que é a reação de neutralização. E aí você poderia falar para mim, como que você recupera então esse NaCl na forma de cloreto de sódio sólido? Porque aqui ele não está sólido, está dissolvido em água. Basta ferver. Pega essa mistura toda, coloca, aquece, faz evaporar toda a água, no final você vai ter um pozinho branco lá que vai ser o cloreto de sódio. E vamos dizer assim que é praticamente essa maneira que se faz para extrair sal de cozinha, se você quiser, né? Sal de cozinha do mar, por exemplo. Claro que lá tem muito outros resíduos, né? Um ar, não é um sal purificado, né? Tomar cuidado para vocês não pegar também sal, água lá do mar, levar, secar tudo e ficar usando aquele sal como se fosse um sal puro. Tudo bem aí? Ah, tem mesmo. Calma aí, que a gente já vai, eu já vou mostrar essa tabelinha. Fica tranquilo, essa decoreba aí. Nós vamos chegar nessa tabelinha. Tudo bem, gente? Olha, então agora, o sal, né, nem sempre todo sal é solúvel em água. O cloreto de sódio, a gente vai ver, se eu não me engano, eu não sei, eu acho que ainda vai ser nessa, em Química Geral 1. E se não for, vai ser em 2, eu acho que é na 2. Que é sobre solubilidade. O cloreto de sódio tem uma solubilidade em água, não? Ele não é totalmente solúvel em toda a concentração. Mas o fato é que existem sais que são mais solúveis, existem sais que são menos solúveis. E o caso aqui, quando você tem a reação do ácido sulfúrico com hidróxido de bário, ácido e base, gera um sal com sulfato de bário que tem uma solubilidade em água que é pequena e isso acaba precipitando muito fortemente, né? Muito fortemente. Então, essa questão de precipitar ou não em água depende muito da solubilidade dos sais. Beleza? Isso. Veja bem, o sal, sempre eu já disse, ele é constituído por um cátion, está aqui, um cátion da base, um ânion do ácido. Portanto, o nome do sal, que agora a gente vai falar a nomenclatura dos sais, ele sempre parte do ânion. Sempre a nomenclatura do sal parte do ânion, que é proveniente do sal. Então existe aqui uma tabelinha, que é o que o colega falou, que toda vez que o nome do ácido termina em hídrico, quando a gente tira o próton, não é o caso desse, tá? Porque hídrico é uma terminação de um ácido que não tem oxigênio. É o caso desse aqui. Tá vendo? Ácido clorídrico. Quando eu tiro esse próton, eu gero Cl-. Aí o final vira eto, ou seja, o ânion chama-se de cloreto. Quando você tem ácidos terminados em ico, que são aqueles chamados de oxiácidos, como é o ácido clórico, né, tá vendo? Que tem aqui o ClO3. Se eu tirar esse próton, eu vou ficar com o ClO3- e o nome passa a ser ato, ânion clorato. Quando eu tenho o nome oso, é indicativo.
é bom a gente colocar uma coisa antes, né? Espera aí, deixa eu apagar aqui antes da gente falar isso aí. Deixa eu tirar isso aqui. Importante salientar aqui que se você aumentar um átomo de oxigênio, a gente tem que adicionar o prefixo per. E passa a ser chamado ácido perclórico. O ácido perclórico tem um átomo de oxigênio a mais. Mas se você tirar o próton, né, o H+, vai ficar ClO4-. E aí o nome passa a ser perclorato, ânion perclorato. Ou seja, o sal carrega o prefixo aqui. Ó. Se você tiver um ácido com final oso, oso significa um ácido que perdeu um átomo de oxigênio. Tá aqui, ó, HClO2 perdeu um átomo de oxigênio em relação ao ácido clórico, chamado de ácido cloroso. Se você tira o próton aqui, vai ficar ClO2-. É um ânion chamado de clorito. Ó, final ito. Se você perder mais um átomo de oxigênio, tem que colocar o prefixo hipo. Hipo. E aí, isso aqui vai virar este ânion ClO- é chamado de ânion hipoclorito. Ânion, famoso ânion hipoclorito, que muitos de vocês já devem ter usado em casa, hipoclorito de sódio. Aqui é o ácido clorídrico, que é um hidroxiácido sem hidrácido, ou seja, não é um ácido que tem oxigênio. Você tira o hidrogênio, de clorídrico passa ao Cl-, que é o ânion cloreto. O HCN, que é o ácido cianídrico, quando você tira o próton, vai ficar o ânion Cn-, chamado de ânion cianeto. E aqui você tem um ácido com oxigênio, um oxiácido, não é um hidrácido, chamado de ácido sulfúrico, e se você tirar todos os prótons, você vai gerar o sulfato. Então tá aí a grande decoreba em termos de sais. Deus me livre, Deus que nos proteja. Tudo bem? Beleza. Continuando, mais um pouco de decoreba. Alguns sais são muito importantes. Eu vou citar o hipoclorito, que eu estava falando para vocês. Muito utilizado para inibir. Porque você vai falar, André, você fica falando de sal. Né? Sais são muito importantes, tá, gente? Não só para o alimento, né? Para a gente salgar nossos alimentos, mas, por exemplo, para o processo de desinfecção. Para inibir a atividade, a viabilidade, ou seja, a vida, né? De patógenos, de algas e bactérias. Aqui você tem hipoclorito de sódio. Quando você coloca o hipoclorito de sódio em água, ele dissolve, gera Na+, e o hipoclorito. Esse hipoclorito em água, ele gera o ácido hipocloroso. É justamente esse ácido hipocloroso que ele tem ação antibacteriana, algicida e também, ou seja, mata os micróbios. Para beber água, a quantidade de hipoclorito é de 1 a 3 mg por litro. Para limpeza de vegetais, uns 4 mg por litro. Para limpeza de utensílios, 8 mg por litro. Para produto de limpeza, limpar a casa, água sanitária, né? Isso aqui já é água sanitária. É 25 a 50 gramas por litro. E na piscina você precisaria ter uns 3 miligramas por litro. Presta atenção que 3 miligramas por litro é uma quantidade pequena. Mas muitas piscinas têm um cheiro muito grande de cloro. A gente fala cloro, mas cheira muito forte. Esse cheiro, né, que o pessoal achava, que poderia achar que era de proclorito, a gente acha que ou o cheiro, na verdade, ácido hipocloroso, né? Você só sente cheiro de ácido hipocloroso quando essa concentração de hipoclorito é maior do que 20 miligramas por litro. Na piscina você não precisa de tudo isso. Logo, muitas vezes na piscina, quando você tem um cheiro de cloro muito forte,
É porque está acontecendo uma reação do ácido hipocloreso com a amônia oriundo do xixi. E aí, a amônia oriunda do xixi reage com o cloreto, o hipocloreto de sódio, gerando NH3, cloreto de sódio mais água. E o cheiro que a gente sente é justamente da amônia que está saindo da piscina. Tá? Então, muitas vezes a gente acha que o cheiro é por causa do cloro, não tem nada a ver com cloro. Muitas vezes a piscina, as pessoas, né, têm que tomar atento, que não é para fazer xixi na piscina. Faz xixi, concentra de amônia lá dentro, de ureia, né? E tem muita amônia. Vai reagir com o hipoclorito. Reage com o procurito, gera NH3, tem um cheiro desgramado lá. Que você acha que é cloro, tá limpo. De fato tá limpo, ele tá reagindo lá com a amônia, mas ele tem uma quantidade de xixi lá grande, hein? Misericórdia. Eu já nadei em piscina assim, infelizmente. Tudo bem aí? Queira Deus que vocês nunca tenham nadado em piscina assim. Infelizmente eu já nadei. Você entra lá, um cheiro de cloro, Deus me livre. Tudo bem, gente? Já dizia os meus antepassados, né? O que não mata engorda. Misericórdia. Por isso, vão entrar na piscina, fecha a boca, você tá entendendo? Se você tá pensando que você tá na praia lá com aquele monte de gente, minha Nossa Senhora. Se você despejar um pouquinho lá de hipoclorito lá, vai sair tanto gás lá que. Nossa. Brincadeira, pessoal. Ser expulso daqui a pouco do isso. Mais decoreba. Vamos lá. Com exceção desse cátion, que é o cátion amônio, todos os outros cátions, com exceção desse cátion aqui, todos os outros cátions dos sais em geral serão formados por metais. Então, o nome do sal, ele sempre é o nome do ânion e você vai escrever mais o nome do cátion. Então, veja, cloreto de sódio, carboneto de sódio, sulfeto de zinco, nitreto de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de ferro. Aqui existe uma particularidade, porque o ferro, você pode ter o ferro com o número de oxidação 3 ou o número de oxidação 2, e não é difícil você saber qual que é 3 e 2, porque, veja, aqui você tem esse 3 aqui embaixo. Esse 3 saiu daqui, ó, de cima. Daqui de cima. Ele foi lá para baixo porque estava aqui em cima no ferro. E tem o número 1, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, que você não está vendo. Porque ele não se mostra o número 1, mas esse número 1 aqui, ó, saiu daqui, ó, do cloro aqui, que estava aqui no cloro, do Cl-, é o Cl-. A mesma coisa aqui, olha, esse 2, deixa eu apagar aqui, vai ficar mais fácil. A mesma coisa é se você pegar aqui o Cl2, o ferro, cloreto de ferro 2. Veja, esse 2 aqui, ó, ele saiu da onde? Desse ferro. E o número 1, que está aqui no ferro, ele partiu aqui do cloro. Então, isso aqui é o cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico e o cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. Lembrando que é oso aqui porque diminuiu de ferro 3 para ferro 2. Né? A gente viu isso daqui, olha, quando nós diminuímos aqui. Quando a gente diminuiu um átomo de oxigênio e passou de ico para oso. Aqui nós estamos diminuindo, vamos achar aqui de novo, nós estamos diminuindo de 3 para 2, sai de ico para oso também. Tudo bem? Respirem, não vai demorar muito esse negócio, né? Ah, eu espero terminar essa decoreba hoje. Tudo bem, gente? Tudo bom. Vamos para a nossa saga.
Para terminar, eu preciso falar, terminar dos sais, né? E depois, o final mesmo é falar de óxidos. Os sais podem ainda ser chamados de sais hidratados. O que são sais hidratados? São sais que possuem sua estrutura cristalina a presença de moléculas de água. Estrutura cristalina a gente sabe o que é. São aqueles posicionamentos de átomos tridimensionais ao longo de um espaço 3D, em que você pegar uma célula unitária e se reproduz um cristal. Então, essas moléculas de água estão inseridas no retículo cristalino do sulfato de cobre e do sulfato de cálcio. E a gente, na nomenclatura, precisa citar um número de moléculas de água. Então, sulfato de cobre pentahidratado, porque tem 5, sulfato de cálcio dihidratado. Tudo bem? Última coisa dos sais, hidrogênio sais. Hidrogênio sais, acho que é. Hidrogênio sais são sais oriundos de ácidos que têm muitos átomos de hidrogênio para serem ionizados. Veja aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. O que acontece? Ele perde um átomo de hidrogênio e ainda fica com um. Isso aqui, aliás, essa espécie aqui é um hidrogênio sal. É um sal que ainda pode perder um próton ainda. Esse aqui é o bicarbonato, bicarbonato de sódio. Ele é um hidrogênio sal, que pode ser também nomeado como monohidrogênio, porque tem um hidrogênio só. Espera aí, deixa eu tirar esse negócio para ficar melhor. Monohidrogênio, aqui, né? Monohidrogênio, porque só tem um hidrogênio. Carbonato, carbonato é o CO3- de sódio. Tá aqui o sódio. Ou simplesmente bicarbonato de sódio. Aqui você tem, aqui na parte de baixo, você tem 2 átomos também, mas ele é oriundo do ácido fosfórico. O ácido fosfórico é esse aqui, ó. H3PO4. Esse aqui é o ácido fosfórico. Veja, ele perdeu um próton. Isso aqui é um hidrogênio sal. Como que é o nome dele? Dihidrogênio, porque tem 2 hidrogênios. Fosfato, fosfato porque é o PO4. Esse PO4 aqui é o fosfato de sódio, que o sódio está aqui. Ou simplesmente bifosfato de sódio. Tudo bem com a decoreba aí? Se os pedagogos ver eu falando, tô falando da decoreba, eles vão me matar. Meus amigos pedagogos. Por último, esse aqui, sim, é o último, são os sais duplos ou mistos. Sais duplos ou mistos. Que apresentou 2 cátions, tá aqui, ó. 2 cátions e um só ânion. Ou 2 ânions e aqui, 2 ânions e um só cátion. Então, como que a gente nomeia isso? A primeira coisa é o ânion, sulfato, e depois a gente dá o primeiro nome sempre é do cátion que está mais próximo do ânion. Desculpe, que está mais distante do ânion. Sódio, potássio. Sódio está mais longe, ele vem primeiro, depois o potássio. Hipoclorito, que é este ânion, cloreto de cálcio. Olha só quem começa aqui. Veja, são 2 ânions. É o ânion que começa. Você vai escolher para aquele que está mais longe do cátion. Então, novamente, sulfato tem 2 cátions. Escolha o primeiro cátion que está mais longe e depois o que está mais próximo. Ânion, escolhe o mais longe do cátion. Hipoclorito, que é esse aqui. Cloreto, que é esse próximo. E depois de cálcio. Tudo bem?
Ok. Óxidos. Graças a Deus. As últimas decorebas. Gente, óxidos são substâncias que são formadas por oxigênio. E você sabe que o oxigênio, o único elemento que é mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Então você tem uma quantidade absurda de óxido na natureza e que nos envolve e que estão relacionados com a nossa vida. Ozônio, né, é uma molécula que tem uma quantidade grande de oxigênio. Não é um óxido, mas é uma quantidade grande de, 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 de oxigênio. O óxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nós expelimos, né, CO2. Enfim, nós vamos ver uma série de óxidos aqui. Nós podemos encontrar óxidos formados por metais, né, ou seja, com um caráter mais iônico, e por ametais, que tem um caráter mais covalente. Então, é só uma informação para vocês. Oxigênio ligado a compostos metálicos, em geral, ele tem características mais de um composto iônico, e oxigênio ligado a compostos não metálicos tem uma característica mais covalente. Como que dá a nomenclatura disso? Quando você tem óxidos formados por ametais, ou seja, o oxigênio está ligado com elementos químicos que não são metais, o nome é o seguinte: ó, o prefixo indica o número de átomos de oxigênio, depois vem escrito óxido de, depois vem indicando o número de átomos do outro elemento, exceto se tiver um só. Se tiver um átomo só, não fala. E depois o nome do outro elemento menos eletronegativo. Então, olha só. Primeira coisa, prefixo que indica o número de átomos de oxigênio. Mono. Óxido de, olha lá. Mono, óxido de, prefixo que indica o número de átomos do outro elemento, exceto se tiver um átomo só. Só tem um átomo de carbono. Então, não vai escrever monocarbono, vai escrever dicarbono, que é o nome do elemento mais eletronegativo. Outro exemplo. Trióxido de enxofre. Você não fala monoenxofre porque só tem um só. Agora aqui, pentóxido de dicloro. Veja que o oxigênio está ligado a elementos químicos que não têm características metálicas. Tudo bem? Isso aqui é só para lembrar vocês, né, onde que estão os metais e os ametais. Agora, veja, você pode ter óxidos que estão ligados, eu mostrei lá, com ametais, mas você pode ter óxidos ligados por metais. Quando eu falo apenas uma valência, significa que existe um elemento químico só com um número de oxidação só. Veja, aí você só vai escrever óxido e o nome do metal. Óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Não estou entendendo. Vou voltar. Quando você tem óxido ligado com elementos não metálicos, você tem que escrever as quantidades de oxigênio antes, o prefixo, quantidade de oxigênio e a quantidade do elemento menos eletronegativo, exceto se tiver um só. Então aqui é monóxido de carbono, trióxido de enxofre, pentóxido de cloro. Aqui é simples, é só falar óxido e o nome do metal. Óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Tudo bem? Meus filhos, tudo bem? Beleza. Se você tiver mais valências, se tiver número de oxidação, 2, 3 números, igual o ferro que tem ferro 3, ferro 2, aí você tem que informar. Então você tem aqui, olha, óxido de ferro 3, tá vendo? Ó? Esse 2 aqui saiu daqui, que é 2 menos. Esse 3 saiu daqui, ó, que é 3 mais. Ah, óxido de ferro 2. Tinha um 2 aqui, eu que não vi, você que não viu. Tem um 2 aqui embaixo e um outro 2 aqui, ó. Na verdade, esse 2
ele saiu daqui do oxigênio, esse 2 saiu aqui do ferro. Só que quando você divide esses dois pelo número 2, se você simplifica, vai ficar óxido de ferro só oxigênio. Óxido de cobre 2, idêntico. Né? Tem um 2 aqui, tem um 2 aqui também. Um 2 que saiu daqui de cima, o outro 2 que saiu daqui em cruz. Se você dividir essas coisas por 2, vai ficar óxido de cobre. E óxido de cobre 1, aí não tem jeito. O 2, né? O 2 saiu daqui do oxigênio e o 1 saiu aqui do cobre 1. Tudo bem? Muito bem. Uma classificação dos óxidos. Existem, do mesmo jeito que existem ácidos que têm oxigênio, ácidos que não têm oxigênio. Existem os óxidos, que são chamados de ácidos, que eles, quando dissolvidos em água, eles vão formar o ácido correspondente, ou eles podem reagir com água. Né? Desculpe, eles podem reagir com uma base, gerando um sal. Olha aqui, ó. Isso aqui é um óxido, que se reagir com a água, vai gerar o ácido correspondente. Isso aqui é um óxido, que se reagir com a água, vai gerar o ácido correspondente. Outro óxido, que se reagir com a água, vai gerar o ácido correspondente. O que tem de comum esses três? São geradores da chuva ácida. Regiões com grande quantidade de dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, trióxido de enxofre, é um grupo aqui de compostos que, sinceramente, são responsáveis por gerar, quando você tem água de chuva, porque esses compostos estão eles estão na atmosfera. Se você tem uma região com grande produção desses compostos, no momento que chove, a água interage com essas moléculas, eu tenho a geração de ácido carbônico, de ácido nítrico, de ácido sulfúrico. Essas coisas acabam caindo nos carros, acabam caindo nas construções, enfim, em rebocos, em cimento, corrói tudo, ajuda para um sistema de corrosão muito severo. Bem, ainda assim, esses óxidos podem reagir com base, gerando sal. Então você tem o dióxido de carbono reagindo com uma base gerando sal, ou você tem um óxido reagindo com uma outra base gerando um outro sal. Você tem óxidos básicos, idêntico ao raciocínio, mas é que eles, quando estão presentes em água, vão gerar base. Óxido de sódio vai reagir com a água, gerando a base. Óxido de lítio reage com a água, gerando hidróxido de lítio. Óxido de cálcio reage com a água reage com a água, gerando hidróxido de cálcio. Veja bem que interessante isso. Muitas vezes você pode estar numa região que tem algumas rochas. Algumas rochas podem ter óxidos de cálcio ou óxidos de lítio. E você, ao lavar uma rocha ou deixar cair algum pouco de água que você está ingerindo, você pode acabar sentindo algum cheiro ou sentindo um grumo ou alguma coisa melada na mão. E às vezes você não está sabendo que você está. E às vezes pode até queimar a sua mão. E você está gerando hidróxidos, reações em função da presença de óxidos que reagem com água para gerar uma base. Mas pode também ter a reação do óxido com o ácido. Se eles são básicos, são óxidos básicos, se ele é uma base, vai poder reagir, ou tem características básicas, né? Pode reagir com o ácido gerando um sal. Tudo bem? Muito bem. Gente, não acredito. Eu esqueci de gravar. Ah, não. Graças a Deus.
Eu tô tanto nos 800 que eu falei, meu Deus, esqueci de gravar, bicho. Eu ia chorar agora, bicho. Se eu não tivesse gravado, se eu não tivesse gravado, eu ia começar a aula tudo de novo, hein? No retorno. Vocês iam ficar comigo aqui até. Nem a pau, bicho, essa decoreba de novo, cara. Putz. Graças a Deus que tá. Vamos lá. Continuando. Óxidos neutros. Tá terminando, gente, juro pra vocês. Óxidos neutros. Não vai reagir nem com ácido, nem com base e nem com água. São exemplos poucos, como o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, no caso aqui, né, seria óxido de dinitrogênio, e o monóxido de dinitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Beleza? Óxidos anfóteros já são óxidos que podem reagir com ácido forte e pode reagir com ácido forte e com uma base forte. Dá uma olhadinha. E na verdade eles reagem com ácido e base forte. Tá aqui um exemplo. Reage com ácido, gera um sal. O mesmo óxido reage com uma base e gera um sal. O óxido de alumínio, que reage com ácido, e o óxido de alumínio, que reage com a base. E vão gerar ambos, né? Gera um sal e aqui gera um adubo. Então você vê, óxidos têm uma química bastante interessante. Você tem óxidos que podem interagir só com ácidos, podem interagir só com pode interagir com ácidos ou pode gerar esses ácidos, pode interagir, pode gerar bases ou podem vou repetir de novo. Você pode ter óxidos ácidos que podem gerar os ácidos ou podem reagir com bases gerando um sal. Você tem óxidos básicos que podem ser produzidos, a partir deles pode se produzir uma base, ou ele pode reagir com um ácido gerando um sal. Você tem um óxido que não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. E você tem também óxidos que reagem com ácido e base. Tudo bem? Muito bom. Vamos meia-noite hoje tomando uma cerveja para conversar. Não, pode falar nisso. Vamos tomar suco, tomando suco, conversando aí, beleza? Vamos lá. Rapaz, fala a verdade, né? Nessa pandemia, se a gente não puder tomar uma cervejinha, é de doer, hein? Pelo amor dos meus filhinhos, só me faltava essa. Não, é tomando cerveja mesmo. Não, que isso, pô. Só me faltava essa, né? Você não poder tomar uma cerveja. Você sabe que eu tenho um, um colega meu, amigo meu, né? Nós fizemos o ensino médio juntos. O pai dele é turco. Isso não é brincadeira, não, é verdade. O pai dele é turco. E ele falava para os amigos dele, vai lá em casa, tomar uma cerveja, vai lá em casa. Aí, esse meu amigo chama Walter, né? Ele falou assim, André, você não acredita, os caras nunca iam na casa do meu pai. Um dia, um belo dia, um amigo do meu pai quis ir lá na casa dele. Você acredita que o meu pai abriu uma cerveja só para dar pro amigo dele? Foi uma cerveja só que o cara abriu. Nada mais do que uma cerveja. Tudo bem. Voltemos. Não, não é aqui não. É aqui. Aqui. Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui eu preciso que vocês. Isso aqui dos óxidos eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Qual que é a questão aqui? Os óxidos, eles podem ser classificados em normais, eles podem ser classificados em peróxidos e em superóxidos. O que são óxidos normais? São óxidos que são formados dessa maneira aqui. Eles têm ligações simples ou ligações duplas. E onde o estado de oxidação dele, o estado de oxidação dele é 2-. Então, o NOx, que é o número de oxidação,
que é esse menos 2? Esse menos 2 significa o número de elétrons que o oxigênio precisa ganhar para poder ficar estável dentro dessa molécula. Tudo bem aí? Beleza. Aí, aqui eu tenho um exemplo. Como que a gente acha esse número de oxidação? Tá aqui, 2. Ó, veja. Se você pegar a distribuição eletrônica do oxigênio, você vai ver que o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, o estado de oxidação do oxigênio, de um átomo de oxigênio normal, é menos 2. Mas acontece que você tem um átomo só de oxigênio aqui, beleza? É ou não é verdade? Ó, um átomo de oxigênio. Então, em geral, a gente faz a conta seguinte: eu não precisava fazer isso, mas estou fazendo aqui. Você pega esse menos 2 e multiplica pela quantidade de átomos de oxigênio que você tem aqui. Aqui eu só tenho um. O hidrogênio, você sabe que o hidrogênio só tem um elétron. E ele está interagindo aqui com o oxigênio. O oxigênio é muito mais eletronegativo. Esse elétron aqui do hidrogênio vai estar muito mais próximo do oxigênio. A tendência é que esse próton aqui perda esse elétron. A tendência é ele perder esse elétron. Ele vai ter um estado de oxidação mais um, porque a tendência dele é perder o elétron. Só que eu tenho dois átomos de próton, dois átomos de hidrogênio. Então eu pegaria aqui, ó, mais um vezes dois átomos de hidrogênio. Vou colocar entre parênteses aqui. Vou colocar entre parênteses. Vou colocar um mais aqui. Vou fazer a conta. E vocês vão ver que isso aqui vai dar zero. Por que eu estou ensinando vocês a fazer isso aqui? Por que é zero? Porque a molécula é neutra, não tem carga. Se a molécula tivesse carga, fosse menos um aqui, aí eu ia colocar menos um. E eu consigo fazer a conta para descobrir qual que é o NOx de qualquer um desses átomos. André, por que você está ensinando isso? Porque nós precisamos achar qual que é o NOx do oxigênio para saber se ele é um oxigênio normal, um peróxido, um superóxido. Veja bem, eu vou mostrar aqui para vocês o que é um... Deixa eu apagar aqui porque eu preciso passar no outro. Peraí. Um momento. Que é a minha lousa digital. Alta potência, alta tecnologia. Vamos continuar aqui. Peróxido. O que é o peróxido? São óxidos que apresentam essa estrutura, um átomo de oxigênio ligado no outro. Aí o estado de oxidação é menos 1. Ó, a diferença, menos 2, menos 1. Ah, mas então, e aqui agora, como que a gente faz? Dá uma olhadinha. Eu vou fazer o NOx desses dois aqui, ó. Desse e desse aqui, ó. Vamos supor que a gente não sabe quem são, tá? Alumínio, alumínio. Ixi, não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Alumínio 2, O3. O oxigênio, eu não sei, eu preciso achar o NOx dele. O alumínio, o NOx do alumínio tá aqui já, ó. 3, tá vendo? 3 mais. Então o NOx dele é 3 mais. 3 mais, com 3 cargas positivas. Só que tem dois átomos de alumínio, então 3 vezes 2. E aí eu vou fechar aqui. Aí tem o oxigênio. O oxigênio eu não sei quem que é. Eu não sei quem que é. Se eu não sei quem que é o NOx dele, eu vou colocar aqui como sendo X.
E eu vou pegar o X multiplicado por 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio. Tudo bem aí? Isso aqui vai ser igual a mais, e isso aqui vai ter que ser igual a zero. Por quê? Porque a molécula é neutra. Quando eu faço isso, a conta que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou resolver a conta que está acima da fração. 3 vezes 2, 6. Então, 6 mais 3x 3x igual a zero. 3x é igual a menos 6, porque eu passei o 6 do outro lado. X, aí você vai dividir esse menos 6 por 3. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Menos 2. É isso mesmo. Aí a pergunta: quem tem NOx menos 2? É o óxido normal, o peróxido ou o superóxido? Não, é o óxido normal. Entendendo aí? Estão entendendo, moçada? Vou fazer o do outro aqui, ó. Não sei se vai caber, mas vou tentar fazer aqui. O do N2, ó. N2, 2, O2. Então, veja bem o seguinte. Nós não sabemos qual que é o NOx do oxigênio. Eu vou colocar aqui embaixo. Mas o do sódio, aí você vai falar assim, pô, o do sódio é 2 mais. Não é 2 mais, pô. Veja, você tem 2 aqui e 2 aqui. Se você dividisse, ia ficar NaO. Então, não é 2 mais. O NOx do sódio representa o número de oxidação do sódio, a tendência que ele tem de ganhar ou perder elétrons. O sódio tem tendência a perder um elétron. O NOx dele é mais um. Mais um. Vou passar aqui a régua. Só que eu tenho dois átomos. 2 vezes um positivo. Muito bem. Mas aí tem o outro oxigênio. O oxigênio eu não sei quem que é. É X. E em cima eu tenho dois átomos, então vai ser X vezes 2. Fecha aqui. Mais. Oh, meu Deus, volta. E isso aqui vai ser igual a zero porque a molécula está neutra. Veja, vai ficar 2 mais 2x igual a zero. X vai ser igual a menos 1. Eu vou passar esse 2 para cá, vai ficar menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 é um óxido normal? Não, é um peróxido. Tudo bem aí? Tô terminando já. Espera aí. Deixa eu apagar aqui, porque o último tá aqui na parte de baixo. Um momentinho. Tá eu com a minha lousa altamente tecnológica. Na sexta-feira de pandemia. Oh, meu Deus, proteger a gente. Oh,
Desculpa aí, gente. Preciso apagar tudo isso aqui porque tá tudo escrito nesse branquinho onde ele tá aqui. Ô, professor aprendendo a usar a ferramenta. Vamos lá. E superóxido? São óxidos que apresentam estruturas dessa forma. E aí o NOx é menos meio. E aqui tem alguns exemplos. Então, assim, não precisa. Na verdade, a decoreba aqui é lembrar que os normais tem NOx menos 2, o peróxido NOx menos um e o superóxido NOx menos meio. A forma de determinar é a mesma que eu fiz antes. Para determinar o NOx do oxigênio. Se ele for menos 2 é normal, se for menos um é o peróxido, e se for menos meio é o superóxido. Tudo bem, gente? Bem, o que a gente viu hoje? Eu resolvi a prova para vocês. Mandei a prova para vocês, preciso mandar para os colegas de vocês também. É, posso tirar dúvidas com vocês depois a respeito da prova. E nós falamos um pouquinho do que era ácido, do que era base, do que era sal e do que era óxido. E na próxima aula, que eu julgo, não que não seja importante essa, porque essa aqui teve uma série de colocações referente à nomenclatura, o que não deixa de ser importante. Mas a semana que vem eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que é mol. O que é mol, o que é massa molar, o que é massa atômica. Essas coisas são princípios importantes para quando a gente for falar sobre estequiometria. Beleza? Vou começar a falar um pouquinho de matemática com química, só um pouquinho. Tá bom? Alguma dúvida? Se não tiver dúvidas, bom final de semana. Vamos aí, Damião, até a meia-noite. Temos tempo aqui para tomar uma cerveja aí. Problema se nós tiver. Não. Tem tempo para nós bater papo. Vamos jantar agora, né? Bom final de semana aí, moçada. Bom descanso aí. Descansem. Se tiver dúvida, fica à vontade, tá, gente? Bom final de semana aí, Cis. Bom descanso pra você aí. Até que enfim sextou. Então, vamos encerrar. Terminamos. Estamos encerrando a gravação.